Bom, vamos para a ponta da linha então. Eu vou conversar agora com o nosso prefeito Nelson Marquesan, que está conosco. Bom dia, prefeito. Antes de mais nada, obrigado pela gentileza de nos atender. E são muitos assuntos, né, prefeito? A gente está vivendo aí um momento complicado com esse coronavírus, mas eu queria começar conversando com o senhor exatamente sobre a vacinação contra a gripe, porque a Prefeitura de Porto Alegre, diante dessa situação, vem antecipando e obtendo bons resultados. Bom dia, prefeito. Bom dia, Vitorino. É um prazer estar conversando mais uma vez contigo aí. Bom dia aos teus ouvintes. A minha voz está um pouco embargada. Eu estou há umas 3 semanas e meia sem a minha voz normal. Acho que estou falando muito. Então, talvez pareça um pouco diferente aí, até irritante, mas desculpem. Pois é, a gente antecipou e o governo federal também o fez em 2 meses a vacinação da gripe, justamente para evitar picos, né, de demanda de pessoas, tanto na atenção básica como na atenção hospitalar, com problemas respiratórios e com gripes, enfim, até para confundir um pouco menos os sintomas com a questão do coronavírus. E a gente teve bons resultados aqui em Porto Alegre. A gente fez uma parceria com 3 grandes redes de farmácia, a H-Pharma, São João e a Panvel. A gente diluiu muito, então, os locais de vacinação, além dos postos de saúde, tinham todas essas farmácias para vacinar. A gente colocou drive-thrus para as pessoas poderem se vacinar, e tudo isso, eu estou me referindo no início aos idosos, né? E também fizemos uma parceria com a 99, onde ela nos doou viagens, e com essas viagens os nossos profissionais da saúde puderam avaliar se as pessoas com mais dificuldade iriam até o posto, mas normalmente o profissional da saúde foi na residência das pessoas que tinham alguma dificuldade de locomoção ou que eram locais, centros geriátricos, com muitas pessoas muito idosas e que era mais seguro que alguém fosse lá vacinar. Então, a gente já atingiu a meta de idosos, continuamos à disposição para vacinar, mas já iniciamos a vacinação das pessoas da saúde e da segurança para que a gente possa ter uma maior proteção de forma mais antecipada. Com isso, realmente, baixou muito já a demanda nessas questões respiratórias em nível hospitalar e também na atenção básica. Olha, prefeito, eu não sou médico, mas posso avaliar bem a sua voz. Isso é cansaço, viu, prefeito? Faz umas 3 semanas que, sinceramente, assim, Vitorino, a gente ultrapassou os limites aí físicos de ficar sem dormir, né? Conversando, estudando, lendo, recebendo informações, muitas falsas, muitas sem nenhuma base técnica, e muitas a serem estudadas, e para a gente poder errar menos, né, Vitorino? Nesse momento aí onde todos aí estão sendo levados a tomar tantas decisões e com números tão novos, de uma situação tão nova e ainda bastante desconhecida para o mundo inteiro. Pois é, prefeito. Então, já que a gente está entrando nesse assunto, vamos falar então do coronavírus. Porto Alegre está no olho do furacão aqui no Rio Grande do Sul. Mas os números do Rio Grande do Sul e os números de Porto Alegre, se não são animadores, não quero usar essa expressão, que acho inadequada, mas são números bem abaixo daquilo que se previa para o mês de abril, o que nos leva a crer que as providências tomadas até agora estão dando resultado. Queria que o senhor fizesse uma avaliação até o dia de hoje, até esse dia 16, o que está acontecendo e como é que a Prefeitura de Porto Alegre está agindo contra o coronavírus, prefeito. Olha, para mim fazer uma avaliação do Brasil e do Estado fica um pouco mais difícil, porque são muitas situações muito diferentes, né? Agora, da cidade de Porto Alegre, a gente tem alguns números para ter alguma referência, né? Então, o número de casos confirmados, por exemplo, para nós já não é uma referência muito importante, né, Vitorino? Porque a gente não sabe, o Brasil não teve vacinas à disposição da gente. Então, a gente não vacinou o suficiente, ou melhor, não testou o suficiente, né?
No Brasil não teve testes suficientes. Então a gente não testou o volume para que este número, o número de pessoas confirmadas com coronavírus, seja um número tão relevante para fazer alguma análise. Então a gente usa dois números. O número que é o número finalístico, né, o resultado, que são os óbitos, e nós estamos com 8 óbitos, e o número de leitos de UTIs ocupados, que é, vamos dizer assim, que é um dos números que influencia o número de mortes no mundo inteiro. Porque quando faltam leitos de UTI, com respiradores e monitores, o número de óbitos aumenta muito, né? Porque em determinado período da crise, quando ela tem uma necessidade mais aguda, mais grave de atenção e precisa de ventilador, é um fator diferencial entre a vida e a morte. Então, em número de óbitos, a gente está no 8º. A gente faz uma comparação com as outras capitais brasileiras e com outras cidades do mundo, e a vantagem que a gente tem parece muito grande. E a diferença que tem é o chamado lockdown, né? Quando a gente, de alguma forma, restringiu atividades na cidade. Em todas as cidades brasileiras que a gente comparou, e nas cidades do mundo que a gente comparou, enquanto a gente tem, agora no 20º dia após o primeiro caso, ou seja, desde a primeira morte, a gente tem 8 mortes em torno de 20 dias. O primeiro óbito aqui aconteceu dia 24, né? E quando a gente compara no mundo, nessas cidades do Brasil e do mundo, desde o primeiro óbito, quantos óbitos já tem hoje? Por exemplo, São Paulo já tem, se não me engano, quase 600 hoje, né? Então, em 30 dias do primeiro óbito, a gente tem muita vantagem em termos de óbitos. E o fator diferencial que a gente vê é que a gente teve a suspensão das atividades, iniciou a suspensão das atividades uma semana antes do primeiro óbito. Então, me parece que isso é uma vantagem. O segundo número que a gente fez, me parece que a gente teve a ação correta no prazo correto, que é tão importante como fazer a ação correta. E a segunda questão, que me parece que é uma referência para nós, é o número de leitos ocupados. Nós temos em torno de 40 leitos ocupados, uma média de 40 a uma semana, um pouco mais de uma semana. Então, no início, Vitorino, o nosso número de leitos ocupados, ele dobrava a cada 3 dias. Isso é um volume de leitos usados igual a Londres, Itália, Espanha, né? Então a gente acredita que a gente foi dobrando a curva e a curva foi se estabilizando. É sempre assim. Isso é o que o número demonstra. Isso é um fato. Porto Alegre duplicava o número de utilização de leitos a cada 3 dias. Hoje duplica a cada 7 a 10 dias. Com este número, a gente acredita que vai chegar num patamar de necessidade quando a gente estiver com todos os leitos de coronavírus prontos, né? Então, a gente acredita que está gerenciando bem nesse aspecto. Isso é fato. Qual é o que tem para se fazer análise? É que o prazo é muito pequeno, o número de leitos é muito pequeno, o número de óbitos é muito pequeno, graças a Deus. Mas o vírus é muito novo. Ele apareceu em dezembro na China. Ele chegou aqui em Porto Alegre, o primeiro caso, dia 8 de março, faz um pouco mais de um mês. Então, os dados estatísticos, para que a gente tenha evidências científicas e faça projeções matemáticas, são muito rasos, né? São muito novos, são muito poucos, para a gente ter muitas projeções no que se refere a um formato objetivo. Claro, se a gente pegar teses, né, aí dá para fazer muitas projeções, mas não é o caso assim, né, que a gente busca fazer análise em cima de teses que tenham menos evidência científica. E, repito, evidências científicas num prazo tão pequeno, de um vírus tão novo, ainda são muito raras aquelas que realmente pode se considerar como uma evidência científica.
Prefeito, ontem o governador, eu não acho que ele estendeu o decreto, eu acho que ele editou um novo decreto, porque as regras mudaram bastante. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, porque o senhor vinha demonstrando já com o tempo sensibilidade, permitindo topicamente alguns negócios em especial, abrindo de forma contida, com máscara, com álcool gel, limitação de atendimento, enfim. Mas parece que o decreto de ontem mudou bastante as coisas, embora a decisão do STF ontem, ao final da tarde, literalmente criou uma confusão. Porque agora, pela decisão do STF, os prefeitos podem se sobrepor aos governadores, que podem se sobrepor ao presidente nas medidas restritivas ou não. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse decreto, de que forma ele atinge diretamente Porto Alegre, e particularmente sobre a decisão do STF, que, teoricamente, passa para as suas mãos a abertura lenta ou não aqui em Porto Alegre dos negócios. Olha, a gente tem mantido aqui uma ótima relação técnica com o governo do Estado, com o Ministério da Saúde, e dentro desse cenário, né? Que é um cenário que as informações chegam num volume muito grande, vamos dizer assim, os estudos, os dados, né? Muitos deles sem evidências ou fakes, né? Mas chega um grande volume. Isso está acontecendo no mundo inteiro, então tem várias situações acontecendo em várias cidades, em vários países, que as notícias vão chegando diariamente do que cada gestor está fazendo, do que cada país está fazendo, do que cada cidade está fazendo. E as nossas ações, normalmente a lei vem depois dos fatos, e vem bastante depois. E normalmente ela vem para consolidar uma orientação sobre fatos que já estão consolidados na sociedade, né? E às vezes ela vem para estragar tudo também, né? Mas não é a regra. E os decretos agora, eles estão vindo de forma muito rápida, com reflexos muito imediatos e de uma forma muito diferente de tudo, né? Porto Alegre, por exemplo, a gente iria esse ano contratualizar em escolas da área privada para dar 5 horas a mais de aula para 6 mil alunos, 5 horas a mais todos os dias, né, para 6 mil alunos da rede pública. E agora a gente publicou um decreto, agora não, né, um mês, proibindo as crianças de ir na escola, fechando as escolas. A gente trabalhou 3 anos para conseguir arrumar as contas e fazer um contrato inédito de manutenção dos nossos parques e praças, que nunca tiveram uma estrutura terceirizada, né? Eram sempre servidores que arrumavam os parques e as praças. E começamos a melhorar. Agora a gente pede restrição nas pessoas, pede que as pessoas sejam comedidas em utilizar esses espaços públicos. Então é uma situação muito diferente. Não tem como o governo federal regrar o Brasil inteiro nas suas atividades diárias, assim como não tem o governo do Estado regrar 497 municípios, né? É mais fácil e mais lógico, mais científico, mais jurídico, né, que cada município tenha o seu regramento. É evidente que há de ter regramentos gerais para dar uma orientação, né, em geral, para aqueles municípios ou estados que não queiram também tomar as suas atitudes específicas e para aqueles que não têm a coragem necessária de tomar suas atitudes específicas, sejam elas de liberar mais atividades, sejam elas de restringir mais atividades. Então não há nenhuma contradição. Aqui em Porto Alegre a gente vem analisando caso a caso. Estamos errando, né, Vitorino? Não tem como, neste mapa, acertar, fechar o comércio, fechar as atividades. É uma agressão, né? É um ato muito forte, muito duro, gera uma tristeza muito grande, não é prazeroso, né? É algo absolutamente indesejável. Como eu disse, a gente está orientando tudo aquilo que a gente, tudo contrário do que a gente fez. Nós trabalhamos para privilegiar o transporte coletivo e agora nós estamos dizendo,
tente evitar o transporte coletivo, porque há um grande risco de contaminação, né? E assim por diante. A gente tentou estimular as atividades aqui, fazer a cidade mais bonita, desburocratizar para ter mais investimentos, mais empreendedores, e a gente agora pede que as pessoas fechem suas atividades comerciais, porque isso gera movimento, gera relacionamento, gera contato físico e gera transmissão do vírus. Então, é um cenário diferente, como eu disse, com muitas dificuldades de se fazer projeções. Prefeito, o senhor usou a palavra coragem, e ontem o governador disse que tudo que está estabelecido ali é uma recomendação e não proibição de circulação. E como o senhor nunca fugiu da briga, dá para prever aí, com base na decisão de ontem do STF, que o senhor deve editar um decreto municipal até o final de semana, estabelecendo regras específicas para Porto Alegre? Mas as regras de Porto Alegre já estão valendo, né? São as mesmas. Elas começaram desde o dia 16 de março, onde se suspenderam as aulas do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental. Depois suspendemos na outra semana as aulas do ensino infantil e também dentro dessa semana suspendemos as atividades nos estabelecimentos comerciais, industriais, serviços, na construção civil. Estão suspensas todas essas atividades até o final de abril. A gente foi regulando, né, o decreto em atividades essenciais, né? Supermercados, lojas de alimentos, todos os serviços na área de saúde, alguns com alguma regulação específica de capacidade. Regulamos também, autorizamos o funcionamento de locais que vendem computadores, chips, celulares, né, para as pessoas poderem, inclusive, ter instrumentos para trabalhar de casa ou para ficar em casa fazendo outras atividades. Organizamos as atividades e vamos cada dia corrigindo mais, afinando mais para atividades que contribuam para que as pessoas fiquem em casa ou para aquelas que sejam necessárias para a vida, né? Como as relacionadas à saúde, medicamentos, alimentos, produtos de higiene, né? Mas os decretos municipais todos continuam, claro, na sua plena vigência. Tá, mas prefeito, mesmo tendo tópicos do decreto que colidem com o decreto do governador ontem, fica mantido então o decreto municipal com base então na decisão de ontem do STF, ou seja, se sobrepõe à regra geral do Estado. É que, na verdade, quem regula o horário de funcionamento, quem concede alvará, local, abertura ou não, como regra é o município. Então, se há um regramento específico aqui, o que vale para Porto Alegre é o de Porto Alegre. Embora, Vitorino, não me parece que exista nenhuma discrepância em relação ao do Estado. Eu não vi o decreto do Estado, mas não me parece que haja nenhuma discrepância. Mas não há como, né, regular ao mesmo tempo 497 municípios em tudo, né? Pode ter regulamentos específicos de procedimentos de relação entre Estado e município, etc. Mas o governo federal, o governo do Estado, regular ações muito específicas de município, neste momento é até inadequado do ponto de vista sanitário, né? Prefeito, a arrecadação do ISS e do IPTU inevitavelmente deve cair nos próximos tempos. Como é que a Prefeitura vai contornar isso? É possível renegociar essa dívida? Claro que não tem como perdoar, mas prorrogar, enfim, estabelecer uma regra específica para Porto Alegre, olhar um pouco mais para o cidadão? Tu estás falando de renegociar as dívidas da Prefeitura? Ou renegociar não, o ISS e IPTU, dívida... Isso. As dívidas com a Prefeitura, né? Mais precisamente recolhimento de ISS e de IPTU. Mas ISS é sobre faturamento, então, se não há faturamento, não há dívida, não há, né, a regra do ISS, ela como regra geral, com exceção de alguns casos, ela é sobre o faturamento. É que a alegação de alguns comerciantes é de que, funcionando de forma mais restrita,
eles têm uma arrecadação mais restrita e, por conta disso, a relação custo-benefício, ou seja, o seu custo operacional, prejudicaria o cálculo atuarial final. É possível pensar em alguma coisa nesse sentido? Mas vamos por partes, né? O comércio não paga ISS. O ISS é sobre os serviços. Então, por exemplo, alguém que vende serviços de informática, se ele não vender para o programa de informática dele, ele não pagará ISS. Se ele vender 10, ele pagará sobre 10. Se ele vender 1.000, ele pagará sobre 1.000. Se ele vender 1 milhão, ele pagará o percentual, se eu não me engano, 2% sobre 1.000. Então, este não parece que é um problema. Aliás, a gente tem que dividir duas questões tributárias e econômicas. As tributárias municipais, elas são muito específicas e muito pequenas, né? Então, não parece que seja um problema. Em nível estadual, a gente tem um problema um pouco maior, que é o ICMS, mas que de alguma forma ele é também sobre a venda, né? Quem lida isso é a questão tributária, mas a questão de economia, de macroeconomia, é política federal, né? No mundo inteiro. Então, os alentos para as questões econômicas têm de vir do governo federal. Não há como o município fazer política econômica, nem como o Estado fazer política econômica. Algumas situações específicas em relação aos mais vulneráveis, por exemplo, o pagamento de água para aquelas pessoas que têm residências até 40 metros quadrados, né, que é o que se chama tarifa social. Esse a gente encaminhou um projeto para a Câmara de Vereadores isentando, né, literalmente isentando por 3 meses essas pessoas, porque haverá uma crise, com decretos municipais, estaduais ou não, haverá uma crise mundial. Ela será, do ponto de vista econômico, muito forte, e do ponto de vista social, para países pobres e para as pessoas mais pobres, ela será devastadora. Então a gente terá um cenário muito desalentador, muito triste, né, que já se iniciou a se apresentar e que tende a piorar muito nas pessoas mais vulneráveis de Porto Alegre, do Brasil, do Rio Grande do Sul, enfim, no mundo inteiro. Mas, no IPTU dá para pensar alguma coisa, prefeito? Não estamos pensando agora em relação a isso, Vitorino. Porque esse ano teve um aumento significativo do IPTU, né? E muita gente está com dificuldade de pagar. Não, teve aumento de arrecadação. Do IPTU ele não teve um aumento, ele teve uma justiça tributária, onde metade das pessoas, dos mais pobres, pagaram menos, e um grande percentual, se não me engano, 20% a 30% dos porto-alegrenses deixaram de pagar porque vivem em locais muito pequenos e tiveram essa isenção, que dá até o valor de 60 mil, que dá no valor atualizado em torno de até 100 mil, e aliás essa isenção valeu para todas as propriedades, né, para todos os imóveis da cidade de Porto Alegre. Então a gente atualizou no valor que fique mais justo, de uma boa parte dos porto-alegrenses. Eu não tenho agora aqui até o percentual para te esclarecer, Vitorino, pagou à vista já o IPTU do seu imóvel, né? Prefeito, o senhor pensa até o final do mês, até o final do prazo do seu decreto, de rever algumas atividades específicas, como por exemplo o senhor reviu os barbeiros, salão de beleza, guardadas as devidas recomendações de segurança? O senhor pensa até o final do mês rever algumas atividades específicas? Porque tem gente reclamando, por exemplo, que as academias de ginásticas foram tratadas como lazer ou diversão, e não são unidades de saúde. O senhor pensa em rever topicamente o seu decreto até o final do mês? A gente está recebendo sempre muitas sugestões, muitas notas técnicas, muitos pedidos, muitas observações de absolutamente todas as áreas, né? E a gente vem revisando ou restringindo mais em algumas áreas, deixando mais explícito, mais claro a regulamentação, ou liberando áreas específicas, como essa que eu falei, que talvez tenha sido a mais nova, que foi a questão dos chips, né, dos celulares, me faltar a palavra, dos chips, dos celulares, dos computadores. Hoje a posição é da gente manter até o dia 30. Eu sempre digo hoje, Vitorino, porque como são muitas informações
que vão chegando e muitas referências em relação ao mundo inteiro, pode ser que daqui a 3, 4, 5 dias a gente mude a orientação, né? Claro. Mas hoje a orientação é que o decreto esteja valendo até dia 30 de abril. Que haverá que mudanças ocorrerão? Sim, mudanças ocorrerão. Agora, o tamanho delas, o formato delas e quando, a gente vai avaliando isso no dia a dia, né? Hoje nós temos uma visão de que a situação está controlada em Porto Alegre e que nós já podemos começar a pensar em soltar um pouco a economia, né? E ao desejo de todos. No entanto, a gente teve ali naquele período da semana passada, né, que foi a semana do feriado, como era início de mês, as pessoas receberam, como era uma semana com feriado, como era o feriado da Semana Santa, que nos orienta, né, a, de alguma forma, fazer uma diferença na alimentação, a comprar mais presentes de chocolates. A gente teve um movimento acima do normal do que estava tendo nas últimas semanas. E a gente até é importante esperar passar um período aí de 10 dias da Semana Santa para ver se aquela movimentação teve realmente algum resultado, alguma alteração na questão de contaminação na cidade de Porto Alegre, né? Então a gente está atento a todos os dados, Vitorino. São dados de leitos disponíveis, leitos hospitalares, leitos de enfermaria, leitos de UTI, leitos que estão sendo abertos, EPIs que estão sendo comprados, testes que estão sendo comprados, qual é o volume que está sendo realizado, número de movimento para cada setor econômico de pessoas, o movimento no transporte coletivo que caiu, está em 25%, 30%, aumentou um pouquinho da semana passada, o volume de veículos que circulam na cidade de Porto Alegre, enfim, a gente vai acompanhando tudo isso para ir tentando ter referências válidas para decisões menos equivocadas, porque na verdade é impossível acertar nesse momento, é impossível. Nós não temos, não há um gestor no mundo que a gente possa dizer que seja uma referência, porque do ponto de vista de acerto, né, 100%, porque não se teve o resultado 100%, né? É tudo muito novo, nós estamos no meio de um processo. Ninguém chegou ao fim. Ninguém chegou ao fim para dizer ele estava certo ou aquele outro estava certo, né? Então a gente tenta errar menos, Vitorino. Com toda a transparência aí, o teu ouvinte, é esse o nosso gigantesco esforço. Pegar as melhores evidências científicas do mundo e tentar errar menos. Tá certo. Prefeito, até em respeito à sua voz, eu queria fechar a nossa conversa, já reiterando o agradecimento do senhor ao senhor por parte da Rede Pampa, falar sobre um assunto que não é que o senhor não goste, mas desde que o senhor venceu a eleição, o senhor se afastou da política partidária e se dedicou exclusivamente à gestão pública. Mas tem um assunto que não dá para a gente fugir, que é a eleição 2020. Acontece, não acontece, prorroga. Qual é a sua posição, se o senhor tivesse nesse momento que se manifestar? Mantenha a eleição contra qualquer tipo de cenário, se prorroga esse mandato, enfim. Como é que o senhor se coloca nesse caso? Olha, do ponto de vista pessoal, é muito difícil de avaliar, porque, sinceramente, não deu tempo de fazer conjunturas, né? O volume nessas últimas 3 semanas de angústia, de tristeza, de trabalho, de conversa com muitos setores e com muitas pessoas da área da saúde, da área do empreendedorismo, da área estatística, é uma sobrecarga física assim que não sobra para a gente conseguir estruturar um raciocínio em relação à eleição, né? Então, essa é uma primeira consideração. A segunda consideração, o que me parece que é muito óbvio, que não precisa ter ainda, elaborar um raciocínio, é que a gente não sabe ainda como é que vai estar o coronavírus aqui a 30 dias, né? São Paulo, no último de... Hoje nós estamos na quarta, se não me engano, né? Hoje é quarta.
Hoje é quinta. Bom, enfim, há 2 dias atrás, de um dia para o outro em São Paulo, faleceram 64 pessoas, de um dia para o outro. E a previsão da Escola Superior de Guerra de São Paulo é que chegue no número de 1.500 óbitos por dia. Então, o que vai acontecer até a eleição com o coronavírus do Brasil, a gente não sabe. Então, se tomar uma decisão agora seria, eu acho, um pouco precipitado, né? De qualquer, seja do Congresso, seja do Judiciário. E terceiro ponto, o que eu já sei que eu não quero, porque é uma posição que eu tenho há muito tempo, é que nós não podemos aproveitar esse momento, ou alguém não pode aproveitar esse momento como desculpa e colocar as eleições para acontecerem todas no mesmo ano. Eleições gerais junto com eleições municipais. São pautas absolutamente diferentes, então do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de análise do eleitor, são pautas absolutamente diferentes que não podem ser misturadas, e do ponto de vista democrático seria um prejuízo nós termos menos eleições, né? Ao invés de termos eleições a cada 2 anos, termos eleições a cada 4 anos. Imagina na época do Sarney do Plano Cruzado. Ele iria eleger de forma hegemônica todos os gestores públicos do Brasil e todos os parlamentares quase, seja a nível federal, estadual e municipal. Imagina na época da eleição da Dilma, onde ela tinha 85% de aprovação. Ela iria eleger de uma forma hegemônica um raciocínio, um pensamento único, uma linha ideológica única, certa ou errada, né? De cima a baixo. E nós íamos ficar 4 anos sem ter um debate público, com dinheiro público, sim, porque tem que ter dinheiro público para o debate político. Imagina na eleição do Bolsonaro, iríamos eleger de cima a baixo, governos federais, parlamentares federais, governos estaduais, parlamentares estaduais, governos municipais, parlamentares municipais, todos majoritariamente, esmagadoramente com uma linha ideológica. E eu citei, veja bem, 3 linhas ideológicas, 3 conceitos de gestão muito diferentes. Sarney do PMDB, Dilma do PT e Bolsonaro, não sei de qual partido agora, de nenhum eu acho. Então, veja bem, não seria saudável em nenhuma das situações. Então, não me parece que nós devamos aproveitar o coronavírus para acabar com uma eleição, né? Eleição é positivo. A cada 2 anos é positivo, por esses aspectos de se debater politicamente, pelo aspecto de serem pautas diferentes e pelo aspecto de correr um risco de que um pensamento único tenha uma força tão grande que possa prejudicar a democracia, não só no momento da eleição, mas para o resto do período aí do futuro do Brasil. Prefeito, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, e eu sei que é um conselho inútil, mas tenta descansar a voz, viu, prefeito? Grande abraço. Muito obrigado pela atenção, e acho que nesse momento, Vitorino, de todos estão realmente muito angustiados, a cidade inteira, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. É sempre importante esse diálogo com a imprensa e a gente conversar e dividir as angústias desse momento e dessa situação da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, um bom dia, um bom trabalho para vocês.